Bom dia, queridos. Feliz Dia dos Pais. Dia dos Pais para mim é muito emocionante. Feliz Dia dos Pais, queridos. Deus abençoe vocês. Queridos, qual a diferença entre união e comunhão? União é uma coisa, comunhão é outra coisa. Por exemplo, eu sou casado com a Fefe. No dia em que eu disse sim no altar, foi celebrada ali a união de um casal. Eu e a Nanda, nós estamos unidos. Mas, a trabalho, eu tenho que estar sempre viajando. Quando eu viajo, eu deixei de estar unido com a Fefe, ser esposo dela? Não, né? Eu estou casado com ela, pelo menos é o que se espera, né? Eu estou casado com ela, estou firme até o final. Mas a minha comunhão foi afetada. Porque quando eu estou longe da Fefe, eu não tenho comunhão com ela. Eu estou à distância. É digital, é online, não é a mesma coisa. Quando eu chego, eu estou perto da Nanda, então a comunhão é restabelecida. A gente fica juntinhos, a gente mata a saudade. Então, união, ela é imutável. Uma vez unidos, unidos para sempre. Mas a santificação, ela pode ser variável. É bem verdade que ela é sempre progressiva, mas ela tem picos e vales na santificação. Ela é variável. E eu estou comparando a santificação com essa comunhão. Nós somos de Cristo Jesus, lemos aqui a passagem de Colossenses, cantamos. Nós somos de Jesus, estamos unidos com Ele. Ninguém nos arranca da mão de Jesus. Amém, igreja? Ninguém, nada pode arrancar a gente da mão do nosso Salvador. Senão ele seria um Deus menor, ou um Deus fraco, com mão reunida. Se ele não desse conta de segurar a gente, não teria lógica. Valeria a pena servir a outro Deus. Eu preciso de um Deus forte, de um Deus que não perde, que ganha todas. Esse é o nosso Senhor Jesus. Estamos unidos com Ele. Mas a nossa comunhão, a nossa caminhada de santificação, ela pode oscilar. Então, pensando nesse dia de hoje, eu quis juntar o tema da nossa igreja, que é sobre santidade, anual, e o Dia dos Pais, pensando na história de um homem que dá esse exemplo para a gente, de ter andado com Deus. Quem é? Não tem crente, não? Noé andou com Deus também. Enoque. Quero convidá-los para juntos a gente ir ao Gênesis, capítulo 5. A gente lê alguns versinhos, né? Fala-se pouco de Enoque, mas fala-se o necessário, né? Gênesis, capítulo 5. A gente lê do versinho 22 até o 24. Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vocês podem ler todos juntos o verso 24? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Louvado seja Deus. Queridos, há um pastor que faleceu cedo, escocês, chamado Robert Murray McCheyne, que ele tem frases que impactaram minha vida, né? E uma delas é essa que ele diz: a melhor coisa que você pode oferecer para alguém é a sua santidade pessoal. A melhor coisa que você pode oferecer a alguém é a sua santidade pessoal. Se você for um homem santo, se você for uma mulher santa, é a melhor coisa que você faz para a sociedade. Você lutar pela sua santidade pessoal é a melhor coisa que eu e vocês a gente tem a oferecer para os outros. Pensando nessa história de Enoque, que foi um homem santo, andou com Deus, eu queria tirar 3 lições aqui, rápidas, sobre essa passagem para mim e para vocês aqui nesse domingo. A primeira é a possibilidade. Possibilidade. Possibilidade por quê? Nós temos um nome famoso aqui no Brasil, que ele foi criado numa fazenda de café, aprendeu a ler com a irmã, parece que tarde, né? Teve uma vida simples, mas esse cara, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Eu não sei se talvez ali onde ele foi criado, na região ali do interior de São Paulo, se ele via pássaros voando, eu não sei de onde é que brotou esse sonho nele. Mas esse cara pensou que ele poderia voar.
Vocês conhecem esse cara? Santos Dumont. Santos Dumont. Estados Unidos querem roubar a nossa invenção do avião, mas foi nós, não foi? É nós, é Santos Dumont. Irmãos Wright, problema deles. O nosso é que voou mesmo. Santos Dumont. O que fez esse homem ir atrás disso? Ele, talvez ali na imaginação dele, mirando os pássaros, ele falou assim, a gente precisa voar. Ele creu que era possível voar. E, na loucura dele, inventou o avião. Amém? Eu que viajo tanto, se eu fosse fazer de navio o que eu faço de avião, eu estava enrolado, irmão. Vocês que viajam, ir de um lugar para o outro, você roda o planeta em uma semana. Você vai daqui para o Oriente Médio em uma semana e volta. Por que a gente voa? Porque Santos Dumont, um dia, olhou para o céu, ou para as aves, ou para alguma coisa e falou assim, dá para voar. Dá para voar. Nós vamos voar. E na loucura dele, inventou o avião e nós estamos voando até hoje. Por que eu estou dizendo isso? A primeira lição dessa da vida de Enoque e sobre a santidade é que é possível andar com Deus, a possibilidade. Porque se eu e vocês, a gente não crê que é possível andar com Deus, jamais iremos andar com Deus. Vocês vão pensar, rapaz, isso aí não é para mim. Não dá. Eu sei a vida que eu levo, eu tenho a sensação de fraude por tudo que eu enfrento, eu sei os pensamentos que rondam na minha cabeça enquanto eu estou no culto. Não tem lógica para mim. Esse é o Enoque. Mas eu não dou conta, isso não é para mim. Se você não crê que é possível você ser santo, jamais você será santo. Se você não crê que é possível andar com Deus, jamais você irá andar com Deus. Se Santos Dumont não ousasse e pensasse que era possível voar, jamais ele teria voado. Você precisa crer que é possível andar com Deus. Mas eu não sou Enoque. Mas então vamos pensar quem é Enoque? O que se fala desse Enoque nas Escrituras? O que a gente sabe sobre ele? O que tem escrito na Bíblia sobre Enoque? São esses 3 versículos aqui e um mini sermão dele em Judas. Só. Não fala nada. De outros aqui, em Gênesis, se eu não me engano, em Gênesis, eu não vou lembrar o nome dos caras direitinho, mas eu acho que um chamava, eu não sei quem é qual, né? Mas em Gênesis 4 fala que Jubal foi aquele filho da fulana que ele criou materiais cortantes. Então foi isso que falou dele. Jabal, o irmão dele, cuidava do gado. Tinha gado. Então, o primeiro pecuarista ali, né? E aí, depois fala do Tubal Caim, que tocava instrumentos de flauta. Né? Então, ele fazia essas coisas. Desses caras falaram isso. O que se fala de Enoque? Que teve filhos e filhas e andou com Deus. Louvado seja Deus. É possível andar com Deus. Mas Enoque era diferente, Carlitos. Não era. Não era. Porque senão a gente tem que rasgar a Bíblia. Porque o que as Escrituras dizem em Romanos? Alguns pecaram. Meninas pecaram. Homens pecaram. Crianças pecaram, irmãos? Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Se todos pecaram, Enoque é todos? Então Enoque era gente como a gente. Gente como eu e você. Se eu não crer que é possível ser santo, que esse camarada foi um cara como outro qualquer na história, e ele andou com Deus, por que Deus não pode nessa manhã olhar para mim e para você e falar assim, esse papai aqui, ele andou com Deus. Amém, irmãos? Esse pai, ele andou com Deus. Não foi fácil. Teve lugar difícil, subiu montanha, desceu montanha, caiu em cisterna, mas ele estava com Deus, como na história de José. Onde ele estava com Deus. Se estava na prisão, Deus era com ele. Se estava no palácio, Deus era com ele. Onde estava era com Deus. É possível andar com Deus. Mas Enoque era diferente. Pois então você pega outro da Bíblia para mostrar que nós somos todos iguais. Não tem ninguém de alto escalão, ninguém especial. Eu anotei aqui o versinho de Tiago 5,17, que conta a história de um camarada. Está escrito assim, Elias, olha o que diz. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós. Glória a Deus. Semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que ele fez? Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Glória a Deus. Minha aplicação. Ora, irmão. Ora. Ora com instância. Se o seu menino não é crente, se a esposa não volta para casa, se ainda não se converteu um parente, se ainda não deu uma solução no seu casamento, se não tem solução, semelhante a nós, Elias orou com instância, 3 anos e meio sem chover. Amém, igreja? 3 anos e meio sem chover. Louvado seja Deus. Deus ouve as orações. É possível andar com Deus, é possível qualquer um andar com Deus. Se eu não crer que é possível andar com Deus, eu jamais irei andar com Deus. Que hoje Ele fale comigo e com você, que é possível andar com Deus. Sim, senhor. Sim, senhora. Tem jeito. Esquece das coisas do passado, como o pastor orou aqui pela irmã Maria José. Todas as cadeias do passado já passaram. Não tem mais cadeia. Nada vai me arrancar da mão de Deus. Pois agora eu quero andar coladinho com Ele. Ele falou para as meninas também. Para Ana Paula, para a Sofia e para a Raquel. Andar juntinho de Jesus.
Andar coladinho com ele. É Jesus. É andar com ele. Amém, irmãos? Tem uma história que eu contei para vocês uma vez, que um camarada ele foi numa exposição de quadros, e ele era jogador de xadrez, né? O cara era jogador de xadrez. E ele foi numa exposição de quadros, né? Ele está vendo os quadros, e aí diz que ele vê um quadro que a pintura era de um jogo de xadrez. Era um jogo de xadrez de Satanás contra o cristão. Estava pintado Satanás de um lado do tabuleiro e o cristão do outro lado. Na cena está pintada, e um balão sai da boca de Satanás, dizendo, checkmate. Todos sabem o que é checkmate? No xadrez, o checkmate é o golpe fatal. Não tem solução para o rei se movimentar. Então a peça vai ser derrubada. Se você fala cheque, ele está em posição de perigo, mas tem casa ainda que ele pode se movimentar. Cheque. Checkmate, acabou, perdeu. Não tem solução. Satanás olhava para o cristão no tabuleiro e dizia, checkmate, não tem solução. O xadrezista, olhando aquela cena, som de museu. Som de museu é igual esse aqui, ó. Ninguém fala nada. Discreto, olhando o quadro. O xadrezista não aguentou, porque ele também era crente. Ele vê a cena de Satanás, babando de ódio, dizendo, checkmate! O cristão, ele grita dentro do museu, não é checkmate! É possível! Tem uma solução! Porque ele viu na pintura do tabuleiro que tinha uma casa que era possível o rei se movimentar. Não era checkmate. Tinha solução. Tinha jeito. E essa é a palavra para mim e para vocês. Tem jeito de andar com Deus. Às vezes você já foi encurralado por Satanás. Os seus pecados estão te sufocando. Você fala, não tem mais jeito para mim, Carlitos. O meu pecado ele é grudento, ele é repetitivo, ele é insistente. Eu não dou conta. São anos lutando contra esse pecado. Tem jeito. Não é checkmate. Se você não crê que é possível andar com Deus, jamais iremos andar com Deus. Amém, queridos? É possível andar com Deus. Primeira lição. Segunda lição, não só a possibilidade, mas a dificuldade. Dificuldade. Porque o texto diz, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Queridos, quem aqui é casado? Levanta a mão aí, por favor. Casado. Felizes, né? Sorri aí. E felizes. Casado. É fácil casar, irmão? Quem está preparando para casar? O Zé está preparando para casar. É barato casar? É tenso, não é não? É festa, é negócio, é buffet, é foto. É som, é vestido, é terno. Nunca mais vou usar aquele terno. Né? O vestido, então, o que dirá? Só você moldurar e pendurar em algum lugar, né? Das meninas. Tem que alugar. Fica a dica. Então, casamento é caro? É caro. É difícil casar, não é? E é difícil a vida em casamento. Se você era solteiro, quando você se casa, você tinha uma regra de vida, era o seu jeito de viver, de repente você tem que dividir a casa com alguém, aquelas rotinas, aqueles horários. Muda a regra. Tem que dividir a regra. É super difícil estar casado. Então, está casado. Enoque teve filhos e filhas. Enoque era casado? Era casado. Então, para casar no tempo dele, no nosso tem que pagar a festa. No tempo dele tinha que pagar o dote. Então, para ele pagar o dote da Enoqueia, não falo o nome dela na Bíblia, ele tinha que ter um dinheiro, não tinha não? Então, ele tinha que fazer o que ele fazia ali, pegar um dinheiro para chegar no pai da Enoqueia e falar assim, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Não é só namoro. E eu estou querendo pedir a mão da sua filha em casamento. Ele fala, 200 camelos. Botou o preço alto para falar assim, agora se vira, que eu quero ver o pau quebrar. 200 camelos. Não está no texto, tá? Estou supondo aqui. E ele vai atrás de comprar 200 camelos, que era caríssimo, para poder pagar, para poder casar com aquela mulher. É fácil casar? Não. Depois que ele pagou o dote, como é que mora com a Enoquete? Enoqueia, sei lá o nome da mulher. Tem que ter uma tenda, não tem não? Vocês estão morando de graça ou estão pagando aluguel, irmão? Ou está aquele financiamento abençoado? Meu churrasco está marcado, 10 de outubro. Vou pagar a última parcela da minha casa, de 2035. Vocês estão todos convidados para o churrasco nesse dia. É difícil casar, é caro casar, e depois que você casa, você tem que comprar uma tenda para botar a Enoqueia debaixo dela. Não é fácil. Onde é que eu vou morar? Vai ser no Guará? Vai ser em Vicente Pires? Onde é que eu vou comprar? Eu vou para o Sol Nascente? Eu preciso ir para algum lugar. Eu preciso morar com essa mulher, debaixo de uma tenda. Ele teve que pagar, ou comprar, ou alugar. Mas ele também tinha que trabalhar, porque a provisão, essa esposa dele come, e tem uns que comem mais do que as outras. E ele precisa comprar um arroz para essa mulher. E ela gosta de pão de queijo fresco, do dia e tal, e começa. E é o queijo brie. Aí como é que faz? Com mel de silvestre, o leite da camela. E aí começou a trabalhar. Essa mulher é cara, Deus me livre. E vai e está trabalhando. Era fácil ser casado? Não. Difícil ser casado, não é, irmãos? É tenso, não é? Mas ele andava com Deus ou não? Então, mesmo sendo casado, com a vida de casado, que ele tinha que trabalhar, que ele teve que gastar, ganhar dinheiro, fazer as coisas, ele andava com Deus? Qual que é a sua desculpa, cara pálida? Qual que é a sua desculpa?
Você trabalha demais. Então pega outro cara, pega Jó, que tinha 7.000 cabeças de gado, uns 300.000 jumenta, não sei quantos funcionários, 10 filhos, e parava de vez em quando, fazia um culto para confessar pecado dos filhos dele. É possível andar com Deus? Eu não sei se eu falo cara pálida, corta o vídeo, ou cara de pau para a gente, né? Que me inclui nisso, né? Porque qual a desculpa que a gente dá para poder não andar com Deus? Eu estou muito ocupado. Então arranca Jó da Bíblia, tira Enoque, né? Então Enoque solteiro, Paulo, santo, zen, andou com Deus. Não, casado. Mas o que diz o texto? Que ele foi pai de um cara aqui, não foi? Qual o nome do cara que está escrito aí? Metusalém? Pai de Metusalém. Então ele era casado, que já é dificílimo ser casado. E ele tinha um filho? Ter filho dá trabalho, irmão? Os meninos estão aqui, tá? Cuidado aí. Tenta sorrir que hoje é seu dia. Ter filho dá trabalho? Quando o Lucas chegou lá em casa, meu casamento quase acabou. Porque a gente demorou a ter o Lucas, porque foi fertilização in vitro, então demorou para a gente ter, a gente tinha uns 13 anos juntos, eu e a Nandinha. Então eu tinha a agenda minha, a agenda dela, com 2 anos de casamento, ajeitou, e vamos, lutas, vales, percalços. Aí com 5 anos de casado estava redondo, com 7 anos, com 13 anos, eu sabia tudo da Nanda, um manual de letra grande e pouca folha, eu sabia. Nessa hora aperta isso, nessa hora solta aqui, nessa hora fica calado. Nessa hora, já sabia como lidar com a Nandinha. A hora que entrou o Luca lá em casa, nosso casamento quase acabou, irmãos. Eu fui para o gabinete. Nosso casamento quase acabou. Porque entrou um novo amor na história. E aí a cabeça, na minha especialmente, a dela estava estável, virou de cabeça para baixo. Eu comecei a brigar com ela, coisas que eram o choque dos amores ali. Zoou tudo. Porque um filho numa família, ele muda demais, não muda não? Enoque tinha filho? No meio desse caos, que no meu caso o casamento quase acabou, o que segura um casamento? Deus. Você tem que estar andando com alguém, porque senão você não vai aguentar. Vai acabar mesmo o casamento. Deus segurou meu cérebro, aquietou meu coração e falou, não pira, você está louco. Volta para a casinha, volta a andar comigo aqui, ó. É desse jeito, isso é só um menino, fica calmo, dura muito, mas é isso aí. Vai tranquilo, é por aqui. E nós fomos, eu vou abrir o coração para vocês, quando eu e a Nanda foi fertilização in vitro, sobraram 2 embriões congelados, frozen. E a gente não falava um com o outro, mas a gente pensava escondido. Foi tão difícil a chegada do Luca lá em casa, que a gente pensava assim, o que eu vou fazer com aqueles embriões? Porque eu não vou colocar nunca mais filho aqui dessa casa. Nunca mais vai ter filho aqui. Só que eu sou crente, eu não vou jogar aquilo no lixo, e não queria doar também aqueles embriões para alguém. Aí eu pensava, o que eu vou fazer com isso? E o Luca crescendo, 1 mês, 2 meses. E ela também, só que eu não sabia. Ela também falava, eu não quero filho nunca mais. Nunca mais. Veio aqui o milagrinho e deu. É isso aqui. Foi passando 1 mês, 2, 3, todo mundo sabe, 3 meses, a vida vai estabilizando. Você vai voltando a amar a esposa, fica normal, tudo tranquilo. Calmou, 3, 4 meses. Aí roda normal. Você fala, é isso aqui, está tranquilo. Eu sei que eu não sei fazer, e misericórdia de Deus vai criar esses meninos aqui. Vamos com fé. Aí passou o tempo, a gente teve coragem de conversar com o outro. Falei, Nandinha, eu não queria de jeito nenhum. Aí ela falou, eu também não. Aí eu fiquei com um quentinho no coração, falei, que bom. Né? Só que Deus mudou o nosso coração. E tinham sobrado 2 embriões. Mas o Luca foi filho da 4ª fertilização in vitro. Esse menino não era para vir. A gente já tinha desistido. Quando colocou, veio. A gente colocou para acabar os embriões e o Luca veio. Sobraram mais 2, colocava de 2 em 2. Eu falei, então agora vamos colocar. Só que a gente estava agora com vontade de ter filho. Mudou o coração. A gente tinha vontade de ter filho agora, mas vai vir. Se 3 tentativas demoram para vir um menino, agora o último frozen congelado, teoricamente eram os piores. Pois veio a melhor filha do planeta, dorme com esse barulho. Veio a Nina, glória a Deus. Agora aqui uma outra pergunta. Ter filho então dá trabalho, não dá? Ter filhos dá trabalho? Quem aqui tem mais de um? Levanta a mão aí, irmão. Que aqui agora virou gabinete. Quem aqui tem mais de um? Aí o que eu pensava? Eu e a Nanda. Nós temos agora um enxoval de menino. Então está tudo pronto. A cueca já está pronta. Está tudo pronto. O irmão mais novo, né? Eu sou caçula. Eu nunca tive roupa nova. Então, já está tudo pronto. O quarto, o negócio, o B, está tudo azul. Tudo beleza. É Luca. Agora vinha outro menino. Quem que veio? Menina. Então vamos lá. Aqui no texto diz que Enoque teve um filho chamado Metusalém. Esse homem era casado e andava com Deus. Esse homem teve um filho. Na vida com filho, você não me vem com desculpa que não dá tempo de fazer devocional, que não dá tempo de andar com Deus, que esse rapaz, ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. Só que ele, a mulher dele, pariu mais outro filho. Só que aqui, vamos chutar o pau da barraca logo, né? Porque diz o texto, filhos e filhas. Plural, eu sou burro de escola, você não. Plural, filhos, pelo menos. Filhas, pelo menos. Com Metusalém, que ele falou no começo.
Quem estuda hebraico diz que era 7, pelo jeito de hebraico. Eu não estudo hebraico, para mim a conta é 5. 5 filhos, dá trabalho, irmão? Rapaz, lá em casa são 4. 5 filhos. Quando um está dormindo, o outro está acordando. Quando um está feliz, o outro está triste. Eu lembro de uma surra que meu pai deu nos 4, que ele chamou, eu não sei quem tinha feito alguma coisa errada, a Lelê estava no banho, e ele falou, chama todo mundo para levar uma surra. Eu fui na Lelê, eu estava no banho. Lelê, que foi? Lelê, papai está chamando a gente, eu estou no banho. Ele está chamando a gente, para quê? Para apanhar. Vem aqui, perfilou os 4, Alessandra, Oswaldo, Marco Túlio, quer dizer que perfilou, e começamos a apanhar do meu pai. Surra de chinelo, naquele tempo funcionava a Bíblia, né? De vara. E ela perguntou assim, por que eu estou apanhando? Eu falei, chora, valoriza. Porque quando tem muito menino, não dá para um pai falar assim, essa aqui merece uma surra, esse aqui um beijo. Ele bate no atacado e fala, bora, surra em todo mundo, banho em todo mundo, azul para todo mundo, chuquinho em todo mundo. Não, os meninos não podem. Tá? Porque é confuso muito. Enoque tinha filhos e filhas, casado e andava com Deus. Como é que faz, irmão? Como é que faz para mim e para você? Que desculpa, então nós vamos fazer oração aqui agora. Se os filhos são o que estão te impedindo para você andar com Deus, feche os olhos aí que eu vou fazer oração aqui para Deus levar seus filhos. Arreda Satanás, Carlitão. Mas se os meninos estão atrapalhando você andar com Deus, o principal é Deus, não são os meninos. Você não pode trocar nada por Deus. Esse é o risco do nosso coração. Idolatria de alguma coisa. Se são os meninos que estão fazendo isso, então a gente ora para Deus matar todos. Leva. Que aí você fica livre para andar com Deus. Qual que é a sua desculpa? Ah, mas eu trabalho demais. Ah, então você trabalha demais, tá bom. Qual era a profissão de Enoque? Pastor. Enoque era profeta. Vamos juntos aí, no final da Bíblia, antes de Apocalipse, tem um livro de Judas. Vamos junto em Judas. Pra vocês verem acabar de aí quebrar tudo aqui, ó. Judas. Vamos ler o versinho 14 e o 15. Em Judas, lá no final, antes de Apocalipse. O livro de um capítulo só. Judas. Então o homem era casado, o homem tinha filhos e filhas, andando com Deus. O que esse homem fazia? Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versinho 14 e 15 diz assim, quanto a estes, que também profetizou Enoque, então Enoque, pastorzão, pregador, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor, entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Vamos entrar na visão? Entra na visão. Casado, pai de filhos e filhas, pregador. Pregador num tempo de avivamento, que estava tudo bem? Não. Quantas vezes está escrito ímpio aí nos versinhos? Fora pecadores. Umas 4, 5 vezes, não é não? Então o ambiente que ele vivia era tenso, não era? Ser pastor é tenso, pastorzão? Era melhor ser pedreiro, não era não? Eu com a colher na mão fazia parede, tranquilamente, ouvindo ali um trem. Agora, pastor? Por que você vai inventar isso? O cara era pastor. E ele andava com Deus? Andava com Deus. Em que tempo que ele andava com Deus? Como é que era a situação no tempo dele aqui? No meio de gente ímpia, no meio de um povo ímpio, de gente esquisita, no meio desse caos ele andava com Deus. Como é que está o nosso tempo hoje, nessa Brasília aqui? Está fácil ser crente hoje em dia? Ou está tenso? Está tenso, não está? Eu assistindo um corte desse das Olimpíadas, e assim, não pode ter medo de falar essas coisas mais, né? Porque eu te confesso que vai dando medo aqui, que esse trem de gravação é mais complicado ainda. Mas nessas Olimpíadas agora, a hora que passando o microfone para as pessoas, para familiares que estão assistindo o jogo de quem está lá, do atleta, algumas vezes eu vi, fulana, esposa da ciclana. Quem é você? Sou esposa da jogadora tal. Especialmente ontem, no jogo de futebol. Acabou, irmão. Acabou. Mas no meio de uma sociedade assim, é possível andar com Deus? É possível andar com Deus. A segunda lição aqui é essa da dificuldade. Vai ser muito difícil andar com Deus. É muito difícil andar com Deus. Mas é possível, irmãos. É possível andar com Deus. Se a gente não crê que é possível, nós não vamos andar com Deus. Mesmo no meio da dificuldade. Jó, como eu falei, ocupadíssimo, andava com Deus. Daniel, num tempo de muita aflição, parava e fazia, a preço da cabeça dele, ele parava e fazia 3 vezes por dia a oração. Como é que faz, né, para a gente fazer isso? Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Eu contei essa história para vocês também, que um jovem, ele estava fazendo um emprego de verão dele,
e o pai dele tinha uma fazenda muito grande, e o pai dele pediu para esse jovem, para ele arrancar raízes de um quintal que tinha ali, aquelas árvores que você corta a árvore e ficam as raízes. Como é que é raiz no solo? Ela é abraçada no solo, né? Ela segura ali toda a força da árvore. Então cortaram as árvores e deixaram um monte de toco de raízes, um grande lote. Ele falou assim, filho, no seu verão a tarefa é arrancar essas raízes. E ele foi arrancando, super difícil. Foi arrancando as raízes, mas ficaram algumas. Diz a história que ele volta no pai e fala, pai, fiz de tudo, tentei de tudo, não tem mais jeito, essas aí não tem mais jeito. Não tem como tirar. Ele falou, você tentou de tudo, filho? Tentei de tudo, pai. Tentei de tudo, não tem jeito de tirar essas aí. Tentei com um caminhãozinho, tentei com o tratorzinho, tentei com o pato, tentei com o picareta, não tem jeito, tentei de tudo. Ele falou, tentou de tudo? Tentei de tudo, pai. Ele falou, você não tentou de tudo. Ele falou, uai, o que é que eu não fiz? Ele falou assim, você não pediu minha ajuda. Você não pediu minha ajuda, filho. Pede minha ajuda, que eu vou lá e arranco essa raiz com um sopro. Eu sei que é difícil andar com Deus, queridos. É muito difícil andar com Deus. Só que você não está dando conta, não? O que a gente faz, então? Vai para o pai e fala, me ajuda a ser crente. Está muito difícil ser crente. Me ajuda, Deus, a arrancar. Tem raiz que está agarrada aqui, que eu penso, não tem solução mais. Tem solução. Clama e fala, pai, me ajuda, me socorre. Essa aqui está incrustada. Essa aqui, eu sou irado há muito tempo. Eu sou um mau marido há muito tempo. Me ajuda, Deus. Arranca esse negócio aqui. Ele vem essa manhã. E às vezes ele enfia a mão aí no seu coração e arranca tudo de uma vez. A gente precisa crer nisso, que é possível e que é difícil, mas Deus é mais. Amém, queridos? Última lição, e a gente termina. Não só a possibilidade, é possível andar com Deus. Não só a dificuldade, é muito difícil, né? Enoque muito ocupado, ali com a vida cheia igual a minha e a sua, talvez até mais, e ele andou com Deus. A longevidade, porque diz assim, nos últimos 2 versinhos de Gênesis, a gente leu 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Queridos, a longevidade, que são muitos anos, né? Ela sempre nos encantou, né? A minha vozinha, avó quintiliana, ela morreu com 102 anos. Eu vou longe, Fefe, segura as pontas aí. 102 anos, dona Quintiliana Amaral. 102 anos. Chamou a atenção, porque viveu tempo demais. No livro dos Guinness, tem o nome de um camarada, Walter alguma coisa, Wortman, que foi o funcionário que mais tempo trabalhou numa fábrica lá em Santa Catarina. Ele trabalhou, 85 anos numa fábrica. Ele está no livro dos recordes, porque ele trabalhou muitos anos. A longevidade sempre nos encantou. Se você vê um casalzinho que está casado há 75 anos, 50 é o quê? Diamante? 75 é o quê? Sei lá, né? Bodas de ouro, boda de diamante, né? 75 anos casado. Todo mundo vai lá e pergunta, mas como é que faz para ficar junto? Porque a longevidade sempre nos encantou. Ela enche o nosso coração. Aqui a gente vê que esse homem andou com Deus 2 dias, 2 semanas, 2 meses, né? 2 anos. Não, ele andou com Deus a vida toda andando com Deus. É possível andar com Deus, é difícil andar com Deus, mas é possível andar com Deus, apesar das dificuldades, toda a vida, toda a vida. Porque eu e você, nós somos bons para começar. Quem aqui já começou a ler a Bíblia e parou? Eu vou ler a Bíblia o ano todo agora. Agora vai, gosto de gás. Você fala, agora vai. Chegou em fevereiro, o pau já quebrou. Você não passou do Levíticos, você não terminou o Pentateuco. Mas a gente começa. Quem vai começar a dieta? Não levanta a mão agora não, tá? Quem vai começar a dieta amanhã? Que é o dia nacional da dieta, né? E quem vai parar essa dieta na sexta? Eu sou esse, cara. Eu começo toda segunda e na sexta, pizza. Para poder celebrar que eu não cumpri a dieta de novo. Aí na segunda que vem eu começo de novo. Porque a gente é bom para começar. Eu me lembro de um missionário que eu visitei em Omã, no Oriente Médio. Eu estou com amigos missionários aqui, depois eu apresento a vocês. Eu visitei um missionário, amigo nosso, em Omã. E eu cheguei lá, e a gente conversando, aquelas conversas, né? E aí a gente estava na cozinha, nessa hora, tomamos um café, e a esposa dele, ocupada, saiu, ele, muito amoroso, foi lavar a louça ali e falou assim, ai, Carlitos, eu tenho que ajudar. Porque isso aqui é pesado para ela, é muita coisa que ela faz. Eu vou adiantar aqui essa pia.
E eu aqui no meu coração falei, eita, toma distraído. O cara está lavando a louça para a esposinha dele ali, ó, ela nem pediu, ele nem resmungou, ele que quis. E falou que ela precisa, que ela está muito corrida tal. Eu falei, eita, toma lição. E ele falando de outras coisas, minha cabeça rodando aqui. Falando, salva seu casamento, Zé, olha aqui. Pau quebrando. Aí eu falei assim, chegar em Brasília, eu vou lavar a louça. Agora eu vou lavar a louça. Cheguei em Brasília, o que que tinha na pia? Quem já deixou aquele café que seca na xícara? Começou a já dar o ódio. Falei, por que não pingou uma água aqui para amolecer o trem? Agora eu tenho que lavar, fazer mais força. Já pegou um batom, aquele batom vermelho no beiço da xícara ali. Você fala, meu Deus do céu, precisa disso aqui, né? Aí comecei a lavar. Eu lavei quantos dias? Segunda, terça, na quarta eu chutei o balde. Falei, estranho não serve para mim não. Porque a gente é bom para começar a fazer as coisas, mas a gente não continua a fazer as coisas. Qual que é a lição que tem no texto aqui? Longevidade. Enoque, homem ocupado, num tempo difícil, ele andou com Deus a vida toda. Os segundos foram virando minutos, os minutos foram virando horas, as horas foram virando dias, os dias foram virando semanas, as semanas foram virando meses, os meses foram virando anos, e ele andou com Deus uma vida inteira. Uma vida inteira. Se eu e você, a gente não crê que é possível fazer isso, a gente não vai fazer. Carlitos, mas a floresta é densa demais. É difícil demais. Queridos, como é que você abre uma estrada numa floresta? Primeiro, afia o machado. Gasta mais horas afiando o machado. Não vem bater em árvore com machado cego, não. Afiou o machado, gasta lá 8 horas afiando o machado e que você corte 2 horas de árvore por dia. Mas é 8 afiando, ele tem que estar cortante. Aí você vem, como é que você abre a estrada de uma floresta? Você corta a primeira árvore. Corta a primeira árvore e dá nela. Dá na cara dela. Pá, 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 pá. Caiu, tombou, aguentou, tira mais uma. E a próxima árvore. E a próxima árvore. A hora que você olhar para trás, irmão, vai estar um clarão igual esse corredor aqui, ó. Você fala, louvado seja Deus, a estrada está sendo aberta. Como que nós vamos ser crente? Faz a devocional hoje. Lê um versinho hoje. Lê, se precisar arrancar uma página da Bíblia para você ler, arranca e lê essa nesse dia. Fala, eu vou ler essa página aqui hoje. Essa Bíblia eu vou rasgar, não tem nada que é sagrado, ela é especial, mas não precisa também, né? Então você rasga a página, põe no bolso e fala, isso aqui eu vou ler hoje, em nome de Jesus. Isso aqui eu vou ler. E lê. Parou a história no meio, outro dia você arranca outra página. E leia a Bíblia. E faça oração. E anda com Deus. E clama a ajuda dele. Que quando você olhar para trás, você fala, rapaz, a palavra de Deus estava certa. Eu estou andando com Deus e a vida mudou. O casamento melhorou, os filhos estão percebendo, a cidade melhorou, o emprego melhorou. Quem mudou foi você, não foi o chefe. O chefe continuou xarope, chato demais. Mas você mudou, irmã. Você que era chata e não sabia. Mas porque agora você está sendo santa. Amém, queridos? Tem um versinho de Enoque, que a gente falou que fala pouco dele, né? Que é baseado nisso aqui que eu terminei falando para vocês, que quem anda com Deus, geral nota. Geral nota. Não tem como não notar que a pessoa está andando com Deus. Eu vou ler um versículo para vocês que está em Hebreus, roda da fé ali. Hebreus 11:5 é o pedacinho que fala de Enoque. Olha o que fala dele. Pela fé. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Por isso que diz no versinho lá, Enoque já não era, né? Porque ele não viu a morte, ele foi trasladado por Deus, ele foi para o céu sem escala, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Especialmente esse final. Obteve testemunho de ter agradado a Deus. O que é o testemunho? Se eu vejo um crime, eu sou testemunha. Eu vou lá e falo, ele tirou a arma e deu a bala na cabeça dela. Eu vi. Não me contaram, eu vi, eu sou testemunha. Aqui está dizendo o quê? Que ele obteve testemunho de ter andado com Deus. A sua esposa vai ver. Esse homem está diferente. Os seus pais vão ver. Essa menina está diferente. Alguma coisa aconteceu. O seu escritório vai ver. Os seus vizinhos vão perceber e vão passar a dar bom testemunho. Ele é diferente, ele está andando com Deus. Alguma coisa aconteceu ali, porque ele tem testemunho de ter feito isso. Mas como? Como que eu ando com Deus? Cadê Deus aqui? Onde é que ele está? Nesse versinho que a gente leu está aqui o segredo. Pela fé andou Enoque com Deus. O nosso Deus ele é invisível. E esse é o bom dele, né? Porque ele está em todo lugar. Ele é invisível e onipresente. Então, nos lugares mais escuros, Deus está. Nas horas mais difíceis, Deus está. Como que eu ando com Deus? Pela fé. Como que foi possível a gente andar com Deus? E eu encerro aqui. Como que é possível a gente andar com Deus? Como é que isso funciona? Quem aqui já viajou de carro com outro amigo no carro dele? Tipo, 2 carros juntos. Viagem de turma, né? Você e outro carro. Eu já viajei. E eu sou parente pobre. Com menos recursos. Graças a Deus,
Deus me honrou, eu prosperei. Mas nessa época eu era lascado. Então meu carro era fubá. Meu carro é um carro pior. E o amigo, todo mundo tem um amigo rico, não tem? Meu amigo tinha um carro de bacana. Qual o motor de um carro do bacana? Não é cavalo, é um curral que tem ali dentro, né? É muito cavalo ali, é muita potência. E o meu, Corsa. Você tem que ir igual Yabadabadu, né? Com o pé, e não vai aquele negócio. E eu estou viajando com um cara. E ele naquela máquina. Me deixou para trás. Aí na primeira parada, que a gente foi comer a famosa pamonha, ele falou assim, uai, você não veio? Eu falei, até quis, irmão, mas eu te vi de longe, eu vibrava. Falei, quando eu crescer eu quero ser assim. Mas não tinha jeito. Eu estava furando já o negócio e não vai. Não tinha jeito. Ele falou, rapaz, por que você não falou? Fica tranquilo. O que ele fez dali para frente? Ele desacelerou. Ele falou, agora, tadinho, agora eu vou com Corsa. Eu chegava da Luz Alta só para zoar nele. Mas ele me esperando. Então ele tinha muita potência, ele tinha um bom motor, mas para ir comigo, o que ele fez? Ele desacelerou e falou, nós vamos juntinho, fica tranquilo, até o final. E fomos juntinhos na viagem. Qual que é a lição? Como que é possível andar com Deus? Qual a potência de Deus? Qual a velocidade de Deus? Como é que ele faz o negócio? Deus, sendo Deus, ele decidiu desacelerar. Manda o filho dele na história, para poder ser possível eu e você andar com eles. Ele que desacelerou, desceu da sua própria glória, não julgou com usurpação ser igual a Deus, veio, se fez homem, entrou na história, para poder, dentro da história, ser o modelo que você vai pisar para ser igual a ele, porque ele foi gente como eu e você, tentado com as mesmas coisas. Deus entrou na história e está andando devagar comigo, com você, falando, vem comigo, vem comigo. Ele poderia estar muito mais rápido e encerrar, leva todo mundo para o céu, Deus. Haja luz, haja salvação, vem todo mundo, acabou. Ele decidiu vir no meio do seu passo. Isso aqui é uma escola da vida, para a gente andar com ele, e ele está ensinando. Errou de novo. Nessa hora aqui você dá seta e ultrapassa assim. Nessa hora aqui, ó, cuidado com o acostamento. Nessa hora aqui, ó, a polícia, parou, devagar, tal. Ele está instruindo a gente nessa vida, na nossa velocidade, humildemente, ele entra na história, para ser possível eu e você andar com Deus. Por que a gente vai andar com Deus? Porque Deus decidiu desacelerar e entrou na história para que eu e você pudesse andar com ele. Senão era impossível andar com ele. Mas ele decidiu vir nessa manhã aqui e te chamar de novo. Vamos caminhar? Vamos andar comigo? Uma história que eu ouvi do Stuart Olliott, que é um pastorzão que está no final de carreira, coitado, mas prega muito bem. Ele conta que uma menina ouviu um sermão de Enoque e fez um pequeno poema. E diz que um dia Deus bateu na porta de Enoque e falou, Enoque, vamos caminhar? Ele falou, vamos. Diz que ele despediu da esposa, das crianças, e começou a caminhar. E naquela caminhada eles passaram pelos pássaros, pelo gado, pela floresta, por árvores, por caminhos. E de repente Enoque se deu conta e falou assim, oh, Deus, eu estou longe demais de casa. Eu não sei nem se eu consigo voltar. Ele falou, rapaz, um dia você não ia vir morar comigo? Vamos acabar de chegar, fica comigo. Essa foi a história de Enoque. Enoque andou com Deus, ao ponto que chegou uma hora que ele nem enfrentou a morte. Ele estava tão perto de Deus que falou assim, vamos acabar de entrar, fica comigo. É possível eu e vocês andarem com Deus. Vai ser difícil andar com Deus, mas nós vamos andar com Deus a vida toda, amém, igreja? Porque o negócio aqui agora é ser santo nessa igreja. Nós não vamos perder para o pecado mais, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Vamos fazer uma oração? Meu Deus querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Senhor, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida de Enoque, que encosta o nosso coração no dele. Ele era homem semelhante a nós, como o Senhor falou de Elias, e nós queremos crer nisso, Deus, que alguma coisa vai transformar na nossa vida hoje, Deus, que a gente quer ser santo, que a gente quer andar com o Senhor, a gente quer ser um pai relevante, um pai diferente, um pai que honra o nome do Senhor. Transforma, Deus, as nossas casas, as nossas famílias, o nosso trabalho, a nossa história, a nossa situação, pelo poder da Tua companhia, Deus. Não é a nossa força, é a Tua companhia, a Tua presença que vai nos garantir essa vitória. É o Senhor que segura na nossa mão e nós queremos caminhar com o Senhor, Deus. Eventualmente, a gente é filho rebelde, a gente solta a mão do Senhor, a gente se perde no parque, mas eu quero ouvir a Tua voz, chamando no alto-falante, como faz nessa manhã. Venha andar comigo, estou te esperando, na portaria. Então, quando a gente sair por essa porta, Deus, que a gente segure a mão do Senhor e a gente passe a ter uma vida de quem caminha com o Senhor, de quem anda com Deus. Andou Enoque com Deus, e eu quero ouvir os nossos nomes também pronunciados pelo Senhor. Andou José com Deus. Andou Maria com Deus. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém.